Olá, concurseiros de plantão, vamos continuar aqui com as nossas questões de métodos ágeis, trabalhando mais especificamente com Scrum. Questão de número 2. Um analista de TI está conduzindo uma Daily Scrum, na qual, normalmente, vamos lá, ele falou sobre Daily Scrum, a gente tem que procurar o que nesse exato momento? Se ele está falando sobre Daily Scrum, nós temos que procurar características da Daily Scrum. Bacana? Daily Scrum, Pacheco, o que significa Daily Scrum? O que é a nossa Daily Scrum? A Daily Scrum, gente, é exatamente o que a gente chama de reunião diária, tá bom? Aqui, ó, reunião diária, ok? Reunião diária, bacana? É um dos principais eventos ou cerimônias, conforme nós temos ali no Guia Scrum, que acontecem no Scrum. Quais as principais características da nossa Daily Scrum? Primeiro ponto, a nossa Daily Scrum, ela tem um time box. O que isso quer dizer mesmo? Um time box, a gente está falando de um tempo, né, uma caixa de tempo fechada, de realização máxima de 15 minutos. Isso quer dizer que uma Daily Scrum, uma reunião diária, não pode passar de 15 minutos, tudo bem? Combinado? São itens isso que podem ser cobrados na tua prova, podem ficar tranquilos. Isso pode ser cobrado na tua prova, ou seja, não pode passar de 15 minutos. Por bom uso, tudo bem? Olha, por bom uso, como boa prática, comumente essa reunião ela é realizada no próprio ambiente de trabalho, certo? De onde você está ali executando e trabalhando com o seu time de desenvolvimento. É uma reunião de micromanagement. Por que é uma reunião de micromanagement? Porque ela é uma reunião realizada do time de desenvolvimento para o time de desenvolvimento. Ou seja, uma reunião em que o time de desenvolvimento vai relatar, afinal de contas, como as atividades estão acontecendo. Outra boa prática que você tem na nossa reunião diária é que ela seja realizada também de pé. Tanto que ela é chamada de quê? Às vezes também de stand-up meeting. Não estranhe se isso aparecer na prova de vocês. Bacana? Para que uma reunião de pé? Ela é colocada uma reunião de pé porque justamente você precisa forçar as pessoas que estão ali participando a terminarem, afinal de contas, aquela reunião o mais rápido possível. Ok? Problemas são discutidos em uma reunião diária? Não, problemas não são discutidos em uma reunião diária. O que você tem, na verdade, em uma reunião diária é o relato de cada um dos membros do time de desenvolvimento em relação a 3 questionamentos que são feitos. Tudo bem? Esses questionamentos seriam supostamente feitos e ali cada um dos membros do time de desenvolvimento está relatando. Primeiro questionamento, o que eu fiz ontem que ajudou o time de desenvolvimento a atingir a meta da sprint? Está aqui, ó, gente, no próximo slide, você não precisa copiar, não é? O que eu fiz ontem que ajudou o time de desenvolvimento a atingir a meta da sprint? O que eu farei hoje para ajudar o time de desenvolvimento a atingir a meta da sprint? E eu vejo algum obstáculo que impeça a mim ou o time de desenvolvimento no atingimento da meta da sprint? Então, é isso que ele vai responder, afinal de contas. São esses os questionamentos que cada um dos membros do time de desenvolvimento vai responder. Por quê? Vamos lá. Se por um acaso você tem, afinal de contas, algum obstáculo, você tem algum problema que possa impedir o andamento ali, o cumprimento, afinal de contas, da meta da sprint, é de bom uso que logo assim que a reunião termine, você tenha o quê? Alguém do time vai, afinal de contas, tentar colaborar contigo para a solução do problema. Se por um acaso não é um problema que se resolve internamente, esse problema automaticamente tem que ser assumido, automaticamente e imediatamente precisa ser assumido pelo nosso Scrum Master. Tranquilo? Com todas essas características pontuadas e levantadas, vamos trabalhar aqui então com as nossas assertivas, né, com os nossos itens. Letra A. Se mostra e discute a quantidade de trabalho a fazer, a quantidade de trabalho feito ao longo do tempo. Né? Então, a gente não vai falar, afinal de contas, sobre quantidade de trabalho. Né? Isso aqui não é um item que é discutido dentro de uma Daily Scrum, dentro de uma reunião diária. Porque a ideia da quantidade de trabalho seria mais ou menos o seguinte, né? Dentro dessa sprint, por exemplo, né, quantos pontos de história, quantos pontos de esforço foram concluídos? Não é isso que se discute. Se discute o quê? Se discute exatamente quais itens, quais atividades foram concluídas de ontem para hoje e quais atividades eu vou concluir de hoje para amanhã. Tá ok? Letra A está errada. Se define
ou autoriza, ou atualiza, na verdade, o backlog do produto, ou Product Backlog, composto pelas tarefas mais importantes a realizar na próxima etapa do projeto. Esse item aqui está bem confuso, mas vamos lá. Quando a gente fala aqui de se definir ou atualizar o backlog do produto, você está falando aqui, na verdade, de alguns eventos que são chamados de grooming, tá bom? Ou alguns eventos que são chamados aqui de reuniões de refinamento. E isso aqui acontece quando? Isso aqui acontece antes, inclusive, de você entrar em uma próxima sprint. Por quê? É aqui que você vai, afinal de contas, definir, atualizar e priorizar o seu backlog de produto, tá ok? E dali o avaliador continua, composto pelas tarefas mais importantes a realizar na próxima etapa do projeto. E aqui a gente não está falando sobre tarefa. Inclusive, você tem na reunião de grooming, você tem o que na reunião de refinamento? A priorização, não é? De quê? Das nossas histórias de usuário, ok? Aqui, nossas histórias de usuário, é isso aqui que vai entrar. Está errado também aqui a nossa letra B. Letra C. São escritas e discutidas as histórias de usuários que serão desenvolvidas no dia seguinte. Não, de forma alguma, né? Inclusive, o nível que você tem aqui de detalhamento da sua reunião diária é o nível de tarefa, tudo bem? E não de história de usuário. O nível que se discute, você discute tarefas que serão, na verdade, desenvolvidas no dia seguinte e aquelas que foram desenvolvidas já do dia anterior para o dia atual. Letra D. Se priorizam os elementos do backlog de produto ou do Product Backlog a serem implementados e esses são transferidos para o Sprint Backlog. Na verdade, onde que eu estou trabalhando com priorização? Exatamente, priorização estou trabalhando aqui, reunião de grooming ou reunião de refinamento. E dali em diante ele segue, né? Se priorizam os elementos do backlog do produto a serem implementados e esses são transferidos para o Sprint Backlog, né? Esses aqui são transferidos para o Sprint Backlog, esses itens, afinal de contas, que foram priorizados, somente depois de uma reunião de, exatamente, o pessoal que está acompanhando aí, o Scrum já há algum tempo, numa reunião de planning, a partir do momento, inclusive, que o time de desenvolvimento se compromete a entregar todos aqueles itens. Bacana? E vem aqui o nosso gabarito, que é a letra E. Cada membro da equipe fala o que fez no dia anterior, o que vai fazer no dia seguinte e, se for o caso, o que impede de prosseguir para atender a meta da sprint. Esse é o nosso gabarito, certo, gente? Letra E. Os comentários estão aqui explícitos para vocês, para poder apoiar aí no material de vocês. E quem acertou a letra E é bacana, quem não acertou, volte por favor no início do vídeo, porque eu aproveitei inclusive esse vídeo para trabalhar diversos outros conceitos necessários aqui para a resolução de uma questão como essa. Vamos lá então, mais uma questão aqui. Agora estamos falando então de uma questão do DPE AM, né, DPE Amazônia, certo? Para o cargo de analista em gestão, especialização, alguma coisa SPDF, eu não lembro exatamente o que significa esse SPDF aqui, mas eu coloquei já abreviado para não ocupar espaço aí no slide de vocês. Enfim, para a área de sistemas. Um dos artefatos do Scrum é o backlog da sprint, que, vamos lá, para a gente poder resolver esse tipo de questão, o que eu preciso saber nesse exato momento, Pacheco? O backlog da sprint, ele é o quê? O backlog da sprint, ele é um conjunto de itens do backlog, tudo bem? Do backlog do produto que foram selecionados no decorrer de uma reunião de planejamento, tudo bem? Ou seja, ele é selecionado, afinal de contas, no decorrer, olha aqui os comentários, tá vendo? Ele é selecionado, afinal de contas, no decorrer de uma reunião de planejamento, tá bom? Para que faça parte da sprint, ou seja, esses itens entram. Entra mais o quê? Entra também o plano para entregar o incremento do produto e atingir o objetivo da sprint. Você vai ver que também entra no meio desse pacote aqui, não só esse plano, tudo bem? Sendo que esse plano ele é definido, afinal de contas, em quê? Em tarefas necessárias para a conclusão desses itens, tá joia? Mas entra também o quê? O próprio objetivo da sprint. Ou seja, se te perguntarem na prova que o seu backlog da sprint ele é composto pelo quê? Ele é composto pelos itens, aqui, itens
que foram, afinal de contas, selecionados numa reunião de planejamento para entrar na sprint, isso vai estar certo. Se eles te perguntarem sobre o plano, isso vai estar certo. Se eles te perguntarem sobre as tarefas, isso vai estar certo. Se eles te perguntarem sobre o objetivo da sprint também, compondo, afinal de contas, esse seu backlog da sprint, isso vai estar certo. E dali a gente continua. O backlog da sprint é o que? É a previsão do time de desenvolvimento sobre qual funcionalidade estará, afinal de contas, no próximo incremento e sobre o trabalho necessário para entregar essa funcionalidade em um incremento pronto. Termos como, por exemplo, pronto e incremento já estão dominados porque são termos aqui que nós já trabalhamos e revisamos em uma questão anterior. Bora novamente aqui para os nossos itens. Vamos lá, Pacheco, todo mundo aqui comigo. Letra A. O nosso backlog da sprint é uma lista ordenada de tudo que deve ser necessário ao produto, sendo uma origem única de requisitos para qualquer mudança a ser feita no produto. Isso aqui vocês vão ver que não é backlog da sprint, tá bom? Essa lista aqui, ó, ela é chamada de quê? Isso aí, quem está acompanhando bacana aí a área de Scrum já sabe que é o nosso backlog do produto, tá bom? Ó lá. Backlog do produto, não backlog da sprint, logo, letra A está errada. Letra B é a previsão do Scrum Master sobre qual funcionalidade estará no próximo incremento e sobre o tempo de trabalho necessário para entregar essa funcionalidade implementada até a próxima reunião de revisão da sprint, né? Quando a gente fala de uma previsão do Scrum Master, não, né, gente? Essa ideia de previsão do Scrum Master não entra. Porque quem é que faz estimativa, quem é que faz previsibilidade, afinal de contas, de entregas dentro de incrementos? Quem é o responsável por isso aqui? Muita gente está pensando que é o Product Owner, ele não é, é o time de desenvolvimento. Então isso aqui é o que? O nosso backlog da sprint, o nosso sprint backlog, ele é uma previsão do time de desenvolvimento sobre quais funcionalidades estarão no próximo incremento. Tudo bem? Isso aqui seria um pouquinho mais correto se fosse para poder trabalhar com esse item. Está errado também. Letra C. Tem como objetivo deixar visível todo o trabalho que o Scrum Master identifica como necessário para atingir o objetivo da sprint. Novamente, ele coloca aqui o Scrum Master em uma posição um pouco comprometedora e que algumas pessoas acabam errando nesse tipo de questão porque não levam em consideração o fato de um time Scrum ser o quê? Auto-organizado e autogerenciável. O que me diz o seguinte, então, não é o Scrum Master absolutamente nunca que vai tomar nenhum tipo de decisão pelo time de desenvolvimento. Não é ele que entra de forma alguma nesses quesitos de tomada de decisão, de falar, afinal de contas, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Por quê? Quando a gente fala de projetos ágeis, quando a gente fala de métodos ágeis, nós saímos de uma visão do sistema empurrado de gestão para o quê? Para o sistema puxado, em que ao invés de você como líder empurrar o trabalho nas pessoas, o que acontece? Essas pessoas possuem a responsabilidade de puxar o trabalho para si próprias. Tudo bem? Letra C também está errada. Letra D é uma imagem em tempo real do trabalho que o time de desenvolvimento planeja completar durante a sprint. É uma imagem em tempo real. É um conjunto de itens do backlog de produtos selecionados para sprint e pertence exclusivamente ao time de desenvolvimento, né? O que a gente tem aqui nesse exato momento? Nós temos exatamente a mesma definição que foi trazida previamente, né? Ou seja, uma própria imagem que nós teremos realmente em tempo real do trabalho que o time de desenvolvimento planeja completar durante a sprint, né? Ele está falando então, né, desse trabalho, vai ser o quê? Esse trabalho vai envolver, afinal de contas, os itens de backlog que nós temos, certo? Que são o quê? São as nossas histórias de usuário e as tarefas necessárias para serem concluídas. E ele continua, é um conjunto de itens do backlog de produtos selecionados para sprint e pertence a quem? Exclusivamente, exatamente, olha, isso aqui exclusivo não é perigoso não, isso aqui exclusivo está certo, ao time de desenvolvimento. Esse nosso item aqui está correto, ok, gente? É o nosso gabarito. Letra E é planejado no começo da sprint e nele somente podem ser removidos itens. O backlog da sprint é um plano com detalhes suficientes para que as mudanças no progresso sejam entendidas pelo time Scrum.
Isso aqui ele tem, na verdade, dois antipadrões que nós chamamos de métodos ágeis sendo aplicados aqui dentro desse item. É planejado no começo da sprint? Isso aqui está certo, né, gente? Olha lá. Isso aqui está certo, é planejado no começo da sprint. E nele somente podem ser removidos itens? Não, isso aqui está errado, né? Somente pode ser removidos itens de forma alguma. Vocês vão ver que em alguns momentos você pode também ter inserção de novos itens, não só de itens de backlog de produto, dependendo de negociações a serem realizadas com o Product Owner, e a partir do momento que a inserção desse item não altere o quê? Exatamente o objetivo e o time box da sua sprint. Tá bom? E você pode também, né, trabalhar com o quê? Com a inserção, inclusive, de novas tarefas. Então, não somente podem ser removidos de forma alguma, está errado. O backlog da sprint é um plano com detalhes suficientes para que as mudanças no progresso sejam entendidas pelo time Scrum. Uma coisa que vocês vão ver aqui, que o backlog da sprint, na verdade, um dos pontos que nós trazemos em relação a um item de backlog é que ele seja negociável, tá? Negociável. E isso daqui me traz o quê? Ele me traz a ideia que o negociável possa ser discutido juntamente ao Product Owner. Então, vamos lá, gente. Está aqui, né, os nossos comentários já registrados para vocês. E, por final, o nosso gabarito, letra D. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto para a gente trabalhar mais um pouquinho.